Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Eu sou a Adele Furtado, a Master Coach. Olá, bom dia. Hoje eu venho aqui mais uma vez com um conteúdo renovado, especialmente para si, para você que está aí à procura de desenvolver a sua capacidade a nível de medicina tradicional chinesa, a ter mais conteúdo, a aumentar o seu processo de autoconhecimento nesta área. Hoje eu vou falar da medicina tradicional chinesa, concretamente do quê? Das doenças que a medicina tradicional chinesa estuda, ou seja, através de fatores patológicos, como que se processa aí no nosso organismo, como que esses fatores influenciam para que essas doenças se desenvolvam dentro de um ser humano. A medicina tradicional chinesa explica isso passo a passo. Então, anda cá comigo, você que está aí a procurar desenvolver o seu processo de autoconhecimento em relação à medicina tradicional chinesa, então dá um clique nesse vídeo, vê lá até o final, ou assiste comigo mesmo até o final para ter o resultado que você deseja, para ver o resultado mais rapidamente possível, ou seja, para ter esses conhecimentos e ir à prática aplicando. Então, anda cá comigo. Primeiramente, eu vou dizer que eu gosto de dizer muito sobre a medicina tradicional chinesa, só para dar um recheio, o que é que ela faz. A medicina tradicional chinesa, ela, podemos dizer, é uma ciência preventiva que age na prevenção de doença, ou seja, ela não é agressiva. Ela utiliza a própria psicologia holística para o processamento disso, para encontrar o quê? O controlo, o equilíbrio, sobretudo, das doenças, para poder prevenir certas doenças que acontecem em nós, os seres humanos. Através do quê? Através das duas forças que eu gosto de falar, do Yin e do Yang. Mas não é somente através dessas duas forças. Tem a energia do universo, tem esses cinco elementos que são pilares da medicina tradicional chinesa. E não esqueçamos de uma substância também muito importante, que é o qi. Se vocês têm dúvidas sobre esses alimentos, sobre o qi, então vá lá aos meus vídeos, dá um clique aí, vê passo a passo e retenha esses conhecimentos que são fundamentais para você mesmo, que você precisa ter esse conhecimento, vocês precisam reter esse conhecimento para aplicar no seu dia a dia, porque esse conhecimento ajuda você a viver bem e a viver melhor. Então, hoje eu vou falar desses fatores, não é? Primeiramente, você tem que conhecer, tem que saber que essas doenças, não é, na medicina tradicional chinesa, são impulsadas praticamente ou condicionadas por dois fatores fundamentais. Primeiro fator, damos o nome, fator que são patogênicos. Dentro de fatores patogênicos, o que é que nós encontramos? Nós vamos encontrar os que são exógenos e os que são endógenos. A palavra diz fatores patogênicos, então, e o quê? Vamos conhecer o conceito primeiro para poder entrar detalhadamente a falar nesses dois fatores, que são endógenos e exógenos, que são fatores patogênicos na medicina tradicional chinesa. Quando se fala de fatores patogênicos, a palavra diz patogenia, patogênicos, são aqueles fatores que influenciam diretamente na sua saúde, na saúde. Então, nesse caso, segundo a medicina tradicional chinesa, esses fatores podem ser exógenos. Quando que se fala de fator exógeno, Jadela, é que tipo de elementos que estamos a falar? Estamos a falar de fatores climáticos. Ou também pode ser simplesmente dizer endógenos. Quando se fala de fator endógeno, estamos a falar de que tipos de elementos? Estamos a falar emocionais. Aqui podemos dizer, embora
também que existem também outros fatores que a gente não deve deixar por fora, como, por exemplo, a nutrição, não é? Que nós já tínhamos falado que a nutrição também faz parte do nosso controle, da prevenção pela cura. Agora, relativamente ao primeiro fator, que é exógenos. O que são fatores exógenos? Os fatores exógenos, nesse caso, são aqueles fatores que atuam patologicamente no corpo de qualquer ser humano. Nesse caso, este tem a ver com o quê? Tem a ver com 5 fatores climáticos, não é? Esses fatores climáticos, o que é que fazem? Que estão relacionadamente aos órgãos de Yin e Yang. Tudo que está relacionadamente a esses órgãos que fazem parte do Yin e do Yang, que nós já tínhamos visto naquela tabela desses 5 elementos. Então, quem tem dúvida sobre isso, vá lá ver aquela tabela, vá lá ver o órgão, não é? Em que esses 5 elementos se atuam, tanto para o Yin, tanto para o Yang. Vão lá ver nos meus vídeos anteriormente, que explicam aí passo a passo, com os 5 elementos. Então, vá lá ver na tabela dos 5 elementos, encontra lá esses órgãos. Nesse caso, temos esses fatores: calor, temos a umidade, temos a secura, temos frio, temos vento. São 5 elementos também aqui que eu vou explicar cada um desses fatores que são exógenos, como atua na nossa saúde. Agora, o primeiro, damos o nome do calor. Como que calor atua nisto? Aquela energia da natureza, a energia nesse caso, é uma energia yang, tipo no verão, quando se fala do calor, é yang, calor é o verão. Está relacionadamente com o quê? Calor está relacionadamente com o fogo. Esse elemento aqui que nós temos é o fogo. Este elemento, como eu falei, que faz parte do yang, nesse órgão que atuam, temos o coração e temos o intestino delgado. Quando que se fala do calor, estamos a falar do fogo, estamos a direcionar o órgão que é afetado. Aliás, órgão que é afetado, temos coração e intestino delgado. Agora, o que é que calor faz nesse caso? Calor vai ter que consumir o princípio de Yin. Está na presença do calor. É claro que Yin e frio vai ter que aumentar. Quando está um, não está outro. Então, por isso que dá um desequilíbrio, não é? Temos que equilibrar quando está o calor, porque não está o Yin, que é o frio. Do organismo, o seu Yin do seu organismo é consumido quando está calor. Você tem carência aqui, sobretudo do quê? Sobretudo do Yin. O que é que faz quando você tem carência do Yin? Isso faz com que esse princípio do Yang, não é? Aumenta e sai do controle. Você tem calor, você tem Yang elevado. O princípio de Yang aumenta, sai do controle. Agora, aqui poderá aparecer o quê? Concretamente, vários sintomas, que são sintomas clínicos, que produz o quê? Quando você atinge o máximo, atinge o organismo patologicamente. Aqui aparecem algumas doenças porque o Yang está lá em cima. Nesse caso, temos algumas doenças patológicas que aparecem aqui. Cefaleia, hipertemia, temos sede, temos inquietação, temos soro, temos diarreia, temos taquicardia. Normalmente, essas são algumas doenças afetadas aqui pelo seu coração e o seu intestino delgado, porque quando estamos a falar do calor, estamos a falar do yang, estamos a falar do yin a menos, o yang em cima, estamos a falar do quê? Desses órgãos que é o coração e o intestino delgado. É simples assim. Depois, temos o segundo fator. Como se chama o segundo fator? É a umidade. Se fala da umidade, umidade é água. Então, aqui corresponde a energia Yin. Preste bem atenção. Como que eu disse? Yin, frio, umidade. O Yin é o frio. Nesse caso, é água. Estamos a falar. Nesse caso, temos muita água. Umidade, a palavra diz mesmo. Nesse
predomina a fase final do verão. É claro que é na fase final do verão que vem lá a parte da água, vai ter que a umidade vai ter que aumentar. Nesta fase, ou seja, aqui se relaciona com que tipo de órgão? Baço e o estômago, como eu falei no vídeo anterior, está lá bem claro, é só vocês dar uma olhadela aí como esses órgãos estão relacionados, baço e estômago. Também aqui permanece o elemento que é terra. Temos a terra. Quando a umidade que atua nesse fator patológico, nesse caso, o que é que faz? Ela produz sintoma forte, como dor de cabeça. Então, você vai tirar dor de cabeça muito forte. Peso no ombro, o ombro fica bem pesado, não é? Tem aqui plenitude abdominal. Temos náuseas, vômito, nesse caso, perda de apetite, dor, surdez, você fica surda, e entre outras doenças que você poderá apresentar quando a umidade é elevada. Frequentemente você produz o quê? Doenças dérmicas. Quando se fala de doenças dérmicas, como abscessos, úlceras, verrugas, pois a umidade desliga o quê? A umidade está longe de Yang. A umidade desliga Yang. Quando, nesse caso, o Yin estagna, ou seja, fica mais ou menos paradinha nesse caso, os líquidos não circulam. Isso é uma outra desvantagem. Quando o Yin, nesse caso, fica estagnada, o que é que faz? O líquido não circula, não é? E se acumula, é claro, um água se não circula, porque fica parado, fica aí toda acumulada em diferentes partes do seu corpo. Entendido? E é o tipo de um fator que é a umidade e como que atua, como que afeta o seu organismo, ou seja, o órgão, nesse caso, estamos a falar concretamente. Agora, temos um outro fator que damos nome do quê? A secura. A secura também é um outro fator. A secura diz falta de água. A palavra diz se falta de água porque temos o fator yang, temos o elemento yang nesse caso. Agora, quando ocorre no outono, nesse caso, está relacionado com o quê? Com o metal, o elemento metal. Assim, ao pulmão e ao intestino grosso, que o órgão afetado, mas é o pulmão e intestino grosso. As doenças também, é a doença da secura, nesse caso, porque é devido à falta de água. Falta de água é falta de yin, que é diferente de yang. O que significa o yang está fora do controle? Se não tem, o yang aqui está fora do controle. Quando o yang está fora do controle, o que significa aqui? Significa que produz sintomas como falta de água. Falta de água dá tosse seca, dá pele seca, dá prisão de ventre, dá faringite e dá dor no peito. Isso são as doenças que poderá ocorrer quando temos falta de água, quando Yang está fora de controle. Yang está fora do controle porque Yang está elevado, o calor elevado porque a água se baixou, não é? Agora, quando estamos na presença do frio, frio também é um outro fator. Como assim que o frio influencia sobre o nosso organismo? Vamos lá ver. Agora, nesse caso, o frio está relacionadamente com o inverno. A água faz parte, nesse caso, do Yin. Faz parte do Yin. Afeta normalmente órgãos primordiais, nesse caso, rins e a bexiga. Nesse caso, está relacionado normalmente com o quê? Com frio. Com frio, desacelera totalmente a sua circulação. Ou seja, a circulação do que aqui está descontrolada praticamente do seu corpo. Aqui há interrupção do yang e levando síndrome da estagnação com o frio. Por quê? Aqui sintomas produzidos extremamente frias,
porque aqui estamos a falar do frio, temos dor lombar, temos dor nos joelhos, sobretudo quando temos frio, temos muita dor nos joelhos. Temos a urina clara, temos palidez, temos sensação de calafrios. Às vezes vestimos, mas sentimos aquela sensação de calafrio que não acaba nunca no nosso corpo. Esta é quando estamos perante ao frio. Agora, temos um outro fator, que é o último fator, que é o vento. Vamos lá ver o vento como um fator que influencia no nosso organismo, segundo a medicina tradicional chinesa. O que é que diz? Vento, normalmente, é o quê? É uma energia que é muito móvel. Vocês sabem isso. Faz parte do Yang, porque vento traz cura nesse caso. Está relacionadamente com o fígado e que é vesícula biliar. Quando está a ventania, o órgão afetado é o que é fígado e vesícula biliar. Elemento aqui temos primavera e temos que vem da madeira. Primavera, madeira. Agora, normalmente afeta o quê? Afeta a parte superior do nosso corpo, apresentando sintomas como quando está vento, gente. O que é que nós vamos ter? Dor de cabeça, temos obstruções nasais. Ah, meu Deus, nossa narina está sufocada, não consegue funcionar normal. Temos também até aquela coceira na garganta, nós podemos ter, coriza, temos coceira nos olhos também, comichão nos olhos, a gente pode ter. Temos também o ataque do vento, nesse caso, é caracterizado por, às vezes, por variabilidade em termos de velocidade. Às vezes vem vento fraco, às vezes vem vento que é muito forte. Isso depende. Aqui pode produzir doenças agudas e também doenças que são agudas e temporárias, com sintomas que aparecem, também desaparecem. Às vezes a gente fica aí na dúvida que tipo de sintomas que nós temos, mas praticamente se observa aqui agora é o quê? Alergias, coceira, confusões, urticária e entre outros sintomas. Na natureza, então, pode-se produzir o quê? Dor irregular de todo o corpo, de todo o sistema. Por outro lado, vocês já sabem, pode estagnar a área e causar patologias graves, como, por exemplo, a paralisia facial e espáticas, nesse caso, com estruturas e outros sintomas poderá o vento trazer ao nosso organismo. Então, gente, esses são 5 fatores que são exógenos, que damos nome de fatores que são patológicos, que afetam o nosso sistema, segundo a medicina tradicional chinesa. Ora bem, existem outros fatores que nós damos nome do quê? São fatores endógenos. Quando se fala de fatores endógenos, nós estamos a falar concretamente do quê? Então, anda cá comigo. Vem cá assistir o vídeo até o final para conhecer mais fatores que você agora, a partir de agora mesmo, já sabe quais são os fatores, segundo a medicina tradicional chinesa, que afeta a sua vida. Quais são esses alimentos, quais são esses órgãos que as doenças atuam, e você pode viver bem e melhor, porque você pode ter uma medida preventiva a partir de aqui e hoje e agora. Vem cá comigo. Se fala de fatores endógenos, estamos a falar concretamente de 5 emoções. Estamos a falar de quê? Alegria, preocupações, riqueza, medo e não esqueçamos da raiva, que a gente tem muita raiva por vezes, não é verdade? Agora, cada uma delas, não é? Está relacionado com o quê? Com esses 5 elementos. Gente, sempre que eu falo de 5 elementos. 5 elementos. 5 elementos que nós já tínhamos citados, um de cada um. Agora, se vocês têm dúvida em relação a esses 5 elementos, vão lá ver esses 5 elementos. E agora eu posso citar esses 5 elementos, gente. Temos a madeira, fogo, a terra, metal, água. São 5 elementos fundamentais que atuam sobre o nosso sistema, atuam sobre o nosso corpo. Agora,
Normalmente, esses fatores endógenos, como que atuam? Atuam de uma forma patogênios, quando que se fala como patogênios, porque provocam doença. Podem ir excessivamente acelerados nesse caso. Através de, então nós podemos ter algumas, por exemplo, dessas emoções, eu vou citar tudo, eu vou explicar cada uma dessas emoções, quais são as doenças, o que poderá afetar o sítio em nós que poderá ser afetado. Alegria concretamente. Gente, quando estamos na presença de alegria, estamos a associar um órgão que nós já tínhamos visto naquela tabela, coração, o elemento é fogo. Alegria, coração, elementos de fogo. Nesse caso, estamos a falar de harmonia com o seu cérebro. Aqui o pensamento. Agora, o pensamento está excessivo, você pode ficar perturbada, ou seja, a sua mente pode ficar descontrolada, desencadeia-se sintomas, nesse caso, como palpitações, como insônia, como irritabilidade e como ansiedade. Vê lá, quando você está alegre, também você pode ter alguns sintomas. É só observar a si mesmo. Sobretudo, fica lá com o pensamento acelerado. Hormonas poderá desativar ou ficar em excesso. Então, você pode ficar aqui com palpitações, insônia, irritados nesse caso, e com séries de ansiedade. Então, veja lá o seu organismo a partir de agora, como funciona quando você tem alegria. Agora, temos, por exemplo, a preocupação, que a preocupação afeta o nosso sistema. Agora, aqui vem sensação, está associado pâncreas. Temos um órgão primordial em nós, pâncreas. Pâncreas que produz glândulas, que é muito importante para nós. Agora, temos o elemento terra. Nesse caso, temos a falta de apetite, sintomas, pode ser preocupação, bem como o transtorno de aquela vontade de fazer algo. Ficamos aqui com vontade, até vem aquela ansiedade de fazer algo, ficamos aqui cheios de preocupações. Agora, nesse caso, temos uma outra emoção, que é tristeza. O que é tristeza afeta o nosso ser, o nosso sistema, segundo a medicina tradicional chinesa. O que se fala de tristeza está relacionadamente com o pulmão. E o elemento é o metal. Por isso que a gente, quando está triste, quando temos a tristeza, o pulmão às vezes fica alterado. Prestem bem atenção ali. Ali causa um evento de sofrimento, um evento de incerteza, produzido por quê? Produzido como um aperto no peito, o choro fácil. Quem está triste, de repente sai lágrima, chora-se, entendido? Por quê? Tudo tem a ver com o pulmão. Agora temos o medo. O medo, que esse fator afeta o nosso sistema? Que essa emoção afeta o nosso sistema? Será que já afetou o seu sistema? Vamos lá ver como assim. Medo, temos sensação de bloqueios. Aqui há bloqueios de quê? Bloqueios da sua vida. Fica com medo, fica com receio, fica com bloqueios, tu não consegue dar passos. Nesse caso, aqui causa inconsistência urinária ou também exaustão. A pessoa fica nesta fase normalmente irregular. Órgão é renal, elemento, nesse caso, é água. Então, quando você está comendo, quando você se encontra com essa emoção em fase ativa, já você fica bloqueado e fica até com incontinência, podemos dizer, urinária. Agora, a ira, uma pessoa que tem ira, não é? Como que ela é, nesse caso? Como que ela sente perante essa situação? Como que este fator, que é endógeno, afeta a sua vida? Agora, essa emoção normalmente está relacionada com o fígado e vesícula biliar. Nesse caso, produz o quê? Produz uma irritabilidade. A pessoa fica irritada, nervosa, com espasmos, com contraturas nesse caso.
Normalmente é a madeira que é o elemento fundamental, ou seja, a madeira que se relaciona nesta emoção que é a ira. Gente, então podemos dizer são 5 emoções que dominam a sua vida. Você tem que conhecer qual delas, não, de vez em quando a gente sente uma e depois vê lá como que se manifesta. E a medicina tradicional chinesa, é claro, vai encontrar assim a técnica para você mesmo prevenir que isso diminua, não é? Ou aumenta a potencialidade em que você mesmo pode viver de uma forma saudável, equilibrada. É assim que a medicina tradicional chinesa entra em ligação com a psicologia holística para poder ampliar, para poder entrar rapidamente no processo preventivo e dar a si equilíbrio que você deseja, que você merece ter na sua vida. Ora bem, se este lindo, maravilhoso conteúdo faz sentido para si, não esqueça de dar o like, não esqueça de comentar, sobretudo partilhar com pessoas próximas de si, amigos, vizinhos, familiares, pessoas que merecem ser transformadas e conhecer de uma forma geral os conteúdos, esse sobretudo, da medicina tradicional chinesa, que serve como base, como pilar de prevenção da vida daquela pessoa. Faça como isso, faça então. Essa é uma forma de gratidão, de transformar pessoas a nível de conhecimento. A sua transformação faz parte da transformação da outra pessoa. Obrigada, não esqueça de me seguir no meu canal Coach TV mais YouTube. E gratidão. Até a próxima jornada ou até o próximo vídeo. Gratidão.